Olá pessoal, hoje está inaugurando na Resolve Play o quadro Memórias do Futebol. E hoje especialmente iremos falar sobre o Cruzeiro. Cruzeiro que está conquistando o acesso à elite do futebol. Então vamos falar um pouquinho sobre esse time, né? Dia 8 de dezembro de 2019 ficou marcado na memória de todo o cruzeirense. Um time que era sempre combatido e jamais vencido. Ganhava títulos, glórias. Infelizmente, sofreu o primeiro rebaixamento da história, em meio à maior crise financeira. Disseram que o Cruzeiro iria acabar, disseram que iria decretar falência, mas se esqueceram que atrás de um grande clube existe uma torcida que é ainda maior. E para falar desse amor azul, junto comigo, está aqui no estúdio da Resolve Play, Del Ferreira e Reis. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o convite para falar sobre essa paixão e amor condicional que a gente divide em comum. E para começar, gostaria que vocês falassem um pouquinho como foi o primeiro contato com o Cruzeiro, como conheceram o Cruzeiro, quando começaram a amar de fato, esse time. Pode começar, Del. Boa noite, Flávia. Boa noite, Reis, todos que estão nos assistindo. Olha, o meu primeiro contato com o Cruzeiro Esporte Clube é uma história até engraçada. Aconteceu por causa do pai do Marcos Fisch, o Tony Borracheiro, que todo mundo conhece, que inclusive o Reis fala que é pé frio, né? Eu morava aqui em Malacacheta, ali no alto Nossa Senhora das Graças. Tinha 11 para 12 anos, eu estudava aqui em Malacacheta. E naquela época, poucas pessoas tinham televisão aqui em Malacacheta. Eu mesmo lá, a gente não tinha. Aí ele convidou a gente para ir assistir o jogo lá na casa dele, passou lá em casa e me chamou. A gente era vizinho, eu fui para assistir um Cruzeiro e América. Antes do time entrar em campo, eu falei assim, olha, eu vou torcer pro América. Mas quando eu vi entre os dois times em campo, que eu vi o uniforme do Cruzeiro, me chamou a atenção. Eu falei com ele, rapaz, eu vou mudar aqui, eu vou torcer esse azul e branco, esse uniforme é muito bonito e é esse que eu quero torcer. E por incrível que pareça, daquele dia em diante eu virei esse cruzeirense que eu sou hoje, que amo de paixão o Cruzeiro aí. E graças a Deus fiquei mais pé quente do que o cara que me ensinou a torcer, que foi o Tony Borracheiro. Bacana essa história, obrigado por partilhar com a gente. E Reis, você também que é muito conhecido em Malacacheta por ser cruzeirense, pelos grupos de WhatsApp. Compartilha com a gente aí essa história, o seu primeiro contato com o Cruzeiro. O meu contato com o Cruzeiro foi o seguinte, eu tenho um tio que é cruzeirense, e desde os 7 anos eu comecei, já jogava bola. Eu não saía do campo pra nada. E esse time me levava pro campo e tal, e aí ele me deu uma camisa do Cruzeiro. E aí eu fui pegando aquele negócio de Cruzeiro, jogando bola dali pra cá, e acabei, desse dia pra cá, nunca mais, não tem time nenhum que na minha cabeça. Isso foi graças a meu tio. E minha família também tem uma grande parte, ou a maioria, todo mundo cruzeirense. Lá, aí já vem de família mesmo. E também tinha uma turma lá perto de casa, igual o Del está falando aqui. Era uma televisão, na época, uma televisão preta e branca. Eu me lembro como hoje, o município de Teoflotone, nos bairros, quem tinha uma televisão era rico. E geralmente eles pegavam uma parte da cidade e colocavam uma televisão. E tinha um guarda da prefeitura nessa televisão. A gente saía tanto de menino e sentava lá para assistir os jogos do Cruzeiro, E como todo mundo já sabe, tem conhecimento, a torcida do Cruzeiro é muito grande, imensa. Então a gente sentava lá sempre aquele negócio tanto de cruzeirense. E aí a gente fizemos até umas camisas na época, eu me lembro, a gente não tinha assim a condição financeira que tem hoje, o recurso que os pais têm. Nós compramos um pano, que parecia esse pano de saco, era um pano branco, e uma senhora chamada Dona Ana, ela é mãe de 3 policiais, amigo meu, inclusive lá eles são flamenguistas, mas também são cruzeirenses,
Aí ela fez para nós umas camisas, costuradas que tem mais ou menos, e fez umas estrelinhas. Nós fizemos uma estrelinha, parecendo nós tínhamos até pegar uns papéis nela. Foi praticamente o primeiro uniforme que nós tivemos para time. Aí nunca mais eu esqueci o Cruzeiro. Tem história então, hein? Tem história. Então foi uma camisa simples assim, né? E Começamos com ela. começamos com ela. Isso aí, muito bacana. Obrigada por partilhar essa história aí também com a gente. E falando do início de tudo, né? Falando do Cruzeiro, cita pra gente assim um título que foi memorável, inesquecível, ou que você presenciou, ou que você conhece, né, da história do Cruzeiro. Ó, que não sai da memória do cruzeirense, até você mesmo, que falou e nasceu em 2003, 2000, nasceu em 2000, então em 2003 você tinha 3 anos. 3 anos, não dava para você ter noção de futebol. Mas o título mais memorável que teve, não é um título, são 3 títulos, né, que são a Tríplice Coroa. Isso aí ficou na cabeça de todo mundo. Com certeza. É esse 2003. Mas eu também tenho um outro título que eu tive o prazer de assistir, que foi em 1997, pela televisão, o Cruzeiro sagrando-se campeão contra o Cristal, o Sport de Cristal, 1-0, gol de Erivelto. Sim. Esse não saiu da minha memória, tá entendendo? Não era um time tão bom quanto o time de 2003. Não tinha estrela. Era um time que tinha mal Palhinha, não sei se você lembra. Tinha Palhinha nesse Cruzeiro, que é um Palhinha que depois foi jogar no São Paulo. Esse também não sai da memória. Até porque é o título mais cobiçado para nós aqui da América, é uma Libertadores da América, né? Então não poderia deixar de falar desse título. Inclusive, eu como cruzeirense, meu sonho é ver o Cruzeiro conquistar uma Libertadores. E espero que a gente consiga, né, o mais rápido possível, conquistar essa Liberta de novo, sentir a emoção de ganhar uma Libertadores, de disputar um Mundial, né, e até mesmo ganhar um Mundial. E né? esse time é o seguinte, eu fiz tanta questão de memorizar esse time que eu trouxe até a escalação desse time. Sim, até a escalação eu trouxe desse time. Esse time era Dida, Vitor na lateral, Gerson, Cotardo e Nonato. Fabinho, Ricardinho, Donizete, Oliveira e Palhinha, Marcelo Ramos e Erivelto, o autor do gol. Marcelo Ramos, um grande ídolo do Cruzeiro. Esse time ele é memorável. Para quem não sabe, e vê Marcelo Ramos aí, hoje, rodando para lá e para cá em esse time de Série B, Marcelo Ramos foi um dos ídolos do Cruzeiro. Sim. É um cara que conseguiu uma Libertadores, que talvez o Alex, que é um dos craques que nós temos, que é o melhor que nós temos, né? Dos craques que nós temos, o Alex é um dos... que não deixa comentários, né? Mas se a gente fica olhando assim, esse time aqui era um time bem inferior e conseguiu sagrar-se campeão da Libertadores. O Marcelo Ramos era um jogador que não tinha uma estatura muito alta, né? Não era tão bom assim tecnicamente, mas era aquele cara que aparecia na hora da decisão. Aquele título que a gente venceu o Palmeiras 1 ano de ser campeão da Libertadores. Sim. Lá, ele empatou o jogo no Mineirão. Naquela época, o Palmeiras tinha um time tipo o São Paulo, o Flamengo hoje. Flamengo. Um time considerado quase que imbatível aqui no país, né? Eu lembro que o Palmeiras veio para o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, ele tinha uns 6 desfalques ali. E mesmo assim ele saiu vencendo o Cruzeiro e ficou vencendo até os 38 do segundo tempo, quando o Marcelo Ramos fez o gol do empate. E lá pro Parque Antártica, você falando do Gelson aí, eu lembro do Célio Lúcio, que veio aqui em Malacacheta, que teve com a gente aqui. Ele falou que o Célio Lúcio, ele era reserva do Gelson, o Célio. Ele falou que o Gelson não queria ir para aquele jogo, pipocando, falou que estava machucado e tal. O técnico daquela vez, parece que era o Paulo Auteoli. Isso. Paulo Auteoli. Disse que o Paulo Auteoli falou que, rapaz, olha, os seus exames estão aqui, não deu nada, você vai pro jogo sim. Que até ele temia o Cruzeiro tomar uma goleada lá. E a gente foi lá, o Palmeiras ficou tocando a bola 5 minutos sem o Cruzeiro pegar na bola. Quando eles fazem 1-0 com o Luizão. Aí o Cruzeiro bateu um escanteio ali com o Roberto Gaúcho e um outro lá que eu não me lembro, né? Em mangas curtas assim, que eles falam, né? E o Roberto Gaúcho veio para a linha de fundo, bateu entre a trave e o Veloso e fez o gol. E aí que surgiu o personagem ali daquele título que foi o Dida.
Dida. Eu nunca vi Fábio, eu nunca vi esse Ariel Cabral. Rafael, né? Esse é o Rafael, Ave Maria eu nunca vi o Fábio, o Rafael Cabral, o Gomes fazer defesas assim. Olha que eu só estou falando de monstros, monstros de futebol no gol. Mas o Dida daquele dia, o que ele fez não é normal. Tanto que eu defendia com o pé, com a cabeça, com o corpo, do jeito que vinha. E não foi só aquele dia, não. Na final Sport Cristal e Cruzeiro na Libertadores, o jogo, na hora que estava 0x0, a Dida pegou uma bola cara a cara. 2 vezes. Dessa distância que a gente está aqui, o cara saiu, bateu, o Dida pegou. Até um brasileiro que jogava no Sport de Cristal que fez cara, chute. cara. E sem contar, Reis, que naquela Libertadores, o Dida classificou o Cruzeiro 2 ou 3 vezes em pênalti. Exatamente. Inclusive, falando disso aí, vocês consideram que Fábio se tornou maior que Dida? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. O que eu tenho para falar de Fábio? Os números não negam. Não nega. Quanto a números, não tem discussão. O que acontece? Fábio é um goleiro que mais fez partida no Cruzeiro. Sim. Um dos goleiros que ganhou mais título no Cruzeiro. Não tem como eu falar referente um ou outro, quem foi melhor, quem foi pior. Mas se você for por números, com toda a raiva que alguns cruzeirenses estão de Fábio, raivas bobas. Por quê? Tem cruzeirense que alega que Fábio queria ganhar rios de dinheiro. Mas eu tenho uma empresa, você ganha um salário mínimo. Eu te contrato para te pagar 20 salários mínimos, você não vai querer receber, não? Fábio não fez nada de errado com o Cruzeiro. O Cruzeiro é que pagou ele demais e ele quis receber. Sim. Tá certo. Não tem errado. E Ronaldo simplesmente está nos ajudando demais hoje. Ronaldo quis acabar a carreira dele. Ronaldo queria que ele jogasse um Mineiro e ele parasse. Ele não é obrigado a aceitar isso, não. Então o Cruzeirense gerou raiva de Fábio por causa disso aí. Mas os números de Fábio são impecáveis. Só que são dois goleiros fundamentais. Infelizmente, até o Gomes é fundamental também. É igual ele falou, isso são dois goleiros aí sensacionais. Em épocas diferentes. Eu, na minha opinião, eu achava o Dida mais goleiro do que o Fábio. Assim, comparando os dois, assim, é claro que o Fábio virou um ídolo, né? Assim, da torcida por essa questão de tanto tempo. Agora, eu achava assim, entre os dois, para mim, o Dida era mais goleiro do que o Fábio. Um pouquinho, sabe? Não é tanto. É um goleiro grande. Um goleiro grande. Melhor pegador de pênalti. Porque o Fábio veio pegar pênalti, Reis, você pode... Foi aprender, né, Del? Recordar, foi de 5 anos pra cá, 5, 8 anos pra cá. Fábio não era pegador de pênalti. E se tornou um grande pegador. Eu achei injusto o que fizeram com o Fábio, assim, mas é compreensível, porque é compreensível. O Cruzeiro hoje, Flávia, ele é um time que tem uma diretoria formada por pessoas que não nasceram cruzeirenses. O Cruzeiro é administrado por pessoas do Uruguai, por pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo. Os cruzeirenses apaixonados que estavam dentro do Cruzeiro afundou ele. E o próprio Ronaldo não é cruzeirense. O próprio Ronaldo é flamenguista. Você sabia que o Ronaldo é cruzeirense? Você sabe a historinha de Ronaldo? Ronaldo começou a jogar bola num time chamado São Cristóvão. Sim. Foi. No Rio de Janeiro. Aí o time não estava dando dinheiro de passagem para poder ir de volta. Aí Jairzinho trouxe para o Cruzeiro. Sim. Aí ele fez um teste no Cruzeiro e arrebentou. Aí o Cruzeiro passou a mão em Ronaldo. É tanto que Ronaldo vira esse fenômeno e vai para fora. Qual que é a maior raiva de alguns torcedores do Cruzeiro? Inclusive eu com o Ronaldo. Hoje eu estou feliz com ele, está subindo nós. Mas a maior raiva de Ronaldo foi o seguinte, que o Cruzeiro projetou ele para o mundo. Sim, projetou. Na hora de Ronaldo voltar, o que ele fez? Voltou para o Corinthians. Que não deu as mãos para ele. Foi. Eu não sei se é porque eu sou acostumado assim, se você faz uma coisa pra mim, eu não vou cuspir no prato. E ele fez isso com o Cruzeiro, entendendo? Não teve gratidão, né? Não teve gratidão, mas futebol não existe gratidão. Futebol não existe gratidão. Futebol existe momento e dinheiro. O cara é beijar... Principalmente dinheiro. O camarada é beijar escudo, falar que eu sou isso e aquilo, você pode ter certeza que ele faz isso amanhã, ele muda. Mas eu já estou satisfeito. Foi justamente isso, que o Ronaldo chegou no Cruzeiro para fazer uma administração
longe de paixão, voltada para a razão. Ele viu que o Cruzeiro não tinha dinheiro e precisava de um choque de gestão ali. E nesses quesitos ele achava que o Fábio não encaixava. Então, preferiu tirar. Contratou o Rafael Cabral, que eu critiquei muito. Nossa, mas eu critiquei esse cara. Eu até brincava. Você criticava, não? Eu criticava também. Nos grupos assim, eu falava, gente, esse cara zarou aí. Tá? Mas zarou ele é. Agora, o que ele estava fazendo, saindo jogando errado de forma, isso, que estava entregando. Ele estava abusando em jogar com os pés. Agora, na primeira decisão que a gente teve nos pênaltis, parece que foi contra o Remo, ele demonstrou que é um grande pegador de pênaltis. Porque ele pegou quatro cobranças. Então, é um cara hoje que, pra mim, é o único que tá ali que é garantido para a Série A. Assim, esse é titular absoluto. Sim. Concordo. 2, eu até acho que o Lucas Oliveira também é um outro zagueiro, zagueirinho que a gente tem. Esse também eu comentei com o Del, no privado. Que esse cara, ele tem chance, ele é grande, veloz, entendeu? Mas o resto também tem uma visão de jogo incrível. Ele dá passe de 60, 50, 80 metros assim no pé do jogador. É impressionante, ele tem uma visão boa. O Bruno Rodrigues também, né? Recém-contratado. Aquele eu não entendi porque que o São Paulo contratou aquele jogador, tomou aquele jogador da Ponte Preta, que ele é daqui do Tombense, né? Foi pra Ponte, chegou lá, o São Paulo tomou ele da Ponte e não deu o cara a oportunidade. Talvez o campeonato da Série B é um campeonato por ser mais fraco, talvez ele destaque agora, mas a gente vê que ele sabe jogar bola. E o São Paulo não deu a oportunidade. Ele é melhor, tem muito jogador que tem naquele São Paulo lá. Tem. E tem o Neto Moura, mas o Neto Moura a gente precisa ver ele jogando uma Série A. O Neto Moura é o que eu falei para Del. O Neto Moura já subiu com 2 ou 3 times para a Série A e não ficou nem nenhum. Inclusive, ele subiu com a América Mineiro, ele não ficou com a América. O América não dá nem para levar em conta, mas como ele é bom jogador, ele poderia ter ficado lá, né? E ele não ficou. Então eu vi uma matéria hoje que o Cruzeiro está querendo renovar o contrato com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo eu também vi. Eu acho ele meio doidão, meio entregador, viu? Sim. Ali, mas assim, é um cara que serve, né? De repente para comprar um grupo ali e tal. Ali deu uns 10, se ficar uns 10 ali, os 10 servem para compor grupo. Para ser titular mesmo. Se pensar em querer disputar alguma coisa, não. É só o goleiro. É 2 ou 3 ali, pode contar. Ao Bidu, lateral esquerdo, eu acho que ele tem bola para a Série A. Gosto dele também, do Bidu. Também. Então, falando de bons jogadores, né? Na opinião de vocês, qual foi o maior jogador que já atuou pelo Cruzeiro? E o que é que destacava nesse jogador para vocês? Como se diz, eu usei o Alex. Falei do Alex, né? O Alex, para mim, foi um dos melhores jogadores que o Cruzeiro teve. O Alex, o Joaquim está aqui, prestigiando. O Joaquim deve ter visto até falar do Alex jogando no Palmeiras também. O Alex é craque. O Alex é um jogador completo. Completo. Talvez o que ele não tinha, porque craque não tem, é raça. Mas mesmo assim, na hora, ele agarrava firme. Então, para mim, igual o Alex, no Cruzeiro, não teve. Inclusive o Alex foi um injustiçado. Como o Fábio era o cara para ter ido na seleção brasileira. Disputado pelo menos uma Copa. Alex era fora de série. Só que, para a gente falar assim de um jogador, é triste você falar de um jogador. Porque eu me lembro, eu molequinho na televisão preta e branca, eu nunca vi ninguém driblar e jogar bola igual um cara chamado Joãozinho. Em ponta esquerda. Eu vi jogar assim também na nunca TV, vi ninguém. É tanto que a primeira Libertadores que o Cruzeiro ganha nós tínhamos um camarada chamado Nelinho. O camarada que estava mais forte no futebol do mundo. Até mais que Roberto Carlos. E as faltas, quando era no bico da grande área ali, se Nelinho batesse 10, ele fazia 15. De tão bom que ele era. Teve uma falta na final, no bico da área, Nelinho arrumou a bola para cobrar a falta. E Joãozinho era tão bom de bola que ninguém imaginava que o Joãozinho ia fazer. Joãozinho saiu correndo na frente de Nelinho, bateu a falta e fez o gol. Cruzeiro campeão. Nelinho tem uma reportagem, Nelinho fala o seguinte: se ele erra o gol, Nelinho falou que ia dar um couro dele no meio de campo. Não, de responsabilidade. O treinador xingou ele todo no vestiário, ele fazendo gol. Que na verdade o goleiro ficou tão fixado no Nelinho que o Joãozinho só deu uns 2 passos assim, bateu por cima da barreira e fez o gol. Agora igual ele falou
Alex realmente é uma referência. Uma referência. Assim. Uma referência. Só que tem vários jogadores. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno mesmo, camisa 9 no Cruzeiro igual ele, eu não vi um. Também. Ele saiu do Cruzeiro com parece que 55 partidas jogadas e 52 ou 53. Você lembra do Reveter? Não. Do Reveter? Nossa senhora, o Ronaldo Fenômeno, ele meteu parece que 4 ou 5 gols no Bahia um dia aqui no Mineirão, era uma coisa fora de sério. Só que ele não ficou muito na memória justamente por quê? Porque a passagem curta, né? Ele não ganhou títulos, né? Ele não ganhou títulos de importância. O Alex não, o Alex veio com uma tríplice coroa, né? Sim. Então o Alex não tem como ser... O Alex não tem como comparar. Agora também aqui para nós, não podemos, igual eu estou falando para você, números, não podemos apagar a história de Fábio, não. Não. Fábio, hoje, pela história, pelos números, Fábio é o cara disparado. Disparado. Mas se eu for contar para você jogador aqui que são bons... Eu tinha muita vontade de ter visto jogar, um deles seria o Alex e também o Sorin. O Sorin era um lateral completo, né? Muita raça por ser argentino. Muita raça. Jogava por time, entendeu? Sim, o Sorin é um excelente jogador. Mas nós tivemos lateral melhor que o títulos também, né? O lateral 2003, um tal de Leandro, apareceu do nada, era bom jogador, do nada também. E ganhou tudo. Agora, o Aristizábal, você está falando, era um Muita gente excelente, falava, excelente né? jogador. Excelente jogador. Muita gente falava dele. Excelente jogador. O Maldonado, bom jogador. O Luizão zagueiro, Luizão também zagueiro. muito bom. Uma vez eu até dissertei, eu fiz um texto, né, sobre o Dirceu Lopes. Né, eu pesquisei sobre a história dele, é um cara que eu admiro bastante também, Muito. né? Um Tostão, ídolo. né? Mas o Dirceu Lopes e o Tostão são jogadores, para mim, assim, memorável, né? Sim, Que inclusive... eu já ouvi falar, mas esses eu não vi jogar, nem na televisão, entendendo? Agora, dos que a gente viu jogar, Eles são memoráveis, esse né? Joãozinho não tem base, não. Não tinha base, não. Padibra é igual ele. Ele é um ponto esquerdo. Então, nessa história aí, o próprio Pelé reconhecia que o Dirceu era melhor que ele. O Pelé Porém, falava. Porém, o Pelé, ele tinha muita mídia, né? Assim, na época ele tinha nome, era o Santos de Pelé. Inclusive, o Cruzeiro venceu, né, esse Santos de Pelé de goleada. Sim. Né? 6-2. 6-2. E isso marcou bastante, né? O cara foi reconhecido pelo Pelé. O Pelé falou assim, não, eu acho que o Dirceu é o melhor, ele é melhor que eu. Né? E isso foi muito bacana, isso chamou muito minha atenção. Que, na verdade, o Pelé, ele não era esse jogador, assim, pelos tapes que a gente via, assim, tão bom tecnicamente. Ele é igual o Dadá falou com nós, até o dia que ele veio aqui, ele estava falando com nós que ele era ruim de dar dó, ele mesmo falou com a gente, ele falou com nós no Tutucas ali, ó, olha, eu era ruim pra caramba, agora eu já dividi vestiário e concentração com o Pelé. Ele falou que o Pelé, o dia que ele estava assim, concentrado para fazer gol e jogar, ele não queria ninguém dentro do quarto com ele. Ele falou assim, hoje eu vou ficar sozinho. Aí disse que ele já falava assim, hoje você pode assegurar o negão. Porque o que vinha nele, ele chutava e fazia mesmo gol. Ele tinha bom chute. É igual esses caras de finalização em que você vê o Fenômeno, o Fred e tudo. Mas até hoje, que eu vi jogar dentro da área igual o Romário, eu nunca vi um. Também nunca vi um. Finalizador, né? O caso de Pelé, né? Você comentou Pelé, é um fenômeno, todo mundo sabe disso. Sim. Mas a bola tem que chegar, né? Isso. E na época de Pelé, quem arrebentava mesmo era o Garrincha, né? E Jairzinho, Gerson. Eles levavam a bola, entendeu? Mas quem faz o gol, e tudo bem, ele era bom demais. Bem reconhecido, né? É mais reconhecido, sem dúvida. Até o Mota, em 2003, metia gol Ficou no Cruzeiro lá ruim. E era ruim pra caramba. Augusto Recife, quem falou Nossa senhora, Augusto Recife é um lateral hoje, assim, o Neto Moura é 10 vezes mais volante do que o Recife. Exatamente. Tem jogadores que são reconhecidos por gols, outros por lances, raça, né? Raça. Augusto Recife Por foi raça, raça. raça só. E jogava num time muito bom, né? Na realidade, eles falam o cão de guarda, né? O Cruzeiro era muito bom e o Augusto Recife ficava ali só destruindo, chegando firme, correndo com o Alex, pessoal. Os caras jogando. Carregador de piano, que são as pra orquestra Festa. funcionar ali.
E falando sobre estádio, vocês já viram o Cruzeiro assim do estádio? Qual foi a sensação? Conta um episódio aí pra gente, um clássico que já viram. Eu já fui várias vezes no estádio do Mineirão, mas todas as vezes que eu fui no estádio do Mineirão, foi assistir jogo Cruzeiro e Atlético. E esses Cruzeiro e Atlético, eu saía daqui no sábado, eu pegava o Saritu, né? Estava em Saritu, 8 horas da noite, chegava lá em BH por volta de 6, 7 horas da manhã, ia lá pro Mineirinho ali, onde é que Deus sabe que as torcidas reúnem ali embaixo, ali, no Mineirinho, e a gente ficava ali. E a maioria desses jogos que eu fui ver lá, Cruzeiro e Atlético, eu nunca perdi um, por incrível que pareça. 5-1 eu estava lá, 4-1 eu estava lá, 3-1 eu estava lá, inclusive, isso para provar que não é mentira, sempre ia eu e Abílio. Abílio é um sargento de Malacacheta atleticano. Se ele tiver o prazer de ouvir, você vai falar que é verdade. Ele falava, não, Reis, vamos lá assistir o jogo do Cruzeiro e Atlético. Eu falava, ele incentivava demais, vamos. A gente pegava o Saritu e descia para lá. Aí chegava lá em Belo Horizonte, o Alder Clane, também atleticano, que é aquele aqui de Malacacheta, irmão do Nono, despachante, morava lá. A gente ia para a República do Alder Clane, depois descia para o Mineirinho e ia para o Mineirão. O Alder Clane e o Abílio iam lá para o lado da torcida do Atlético. E eu ficava sozinho do lado de cada torcida do Cruzeiro. A primeira vez, 5-1. Aí quando eu saí, eles olharam assim, moço, não dá pra mexer com você não. Aí a Abílio falou assim, mas teve um outro jogo, Abílio, vamos lá de novo? Eu falei, vamos, Abílio, vamos lá. Se eu perder agora, eu não vou passar vergonha pra você mesmo. Ganhei de 5-1, fomos lá, 4-1 de novo. Quem tava lá? Abílio e Ederclano. Então isso que eu tô falando aqui, não tem como ser mentira não, porque tem 2 atleticanos que provam. Sim. Que provam, entendeu? E tinha, aí no terceiro o Vana estava lá. O Vana é um polícia que trabalhou aqui, estava fazendo curso sargento, ele e o Everton. Aí fomos nós 5. Essa vez foi a vez que eu fui em vantagem. Porque foram os 2 atleticanos para lá, que é o Abílio e o Ederclano, eu, o Everton e o Vana fomos para a torcida do Cruzeiro. Essa foi 3-1. Entendendo? Então eu só tenho a elogiar o Mineirão assim, com o futebol. Nunca teve um... A decepção maior que eu tive foi no Cruzeiro Estudiante. Eu 2009. saí daqui, eu Cruz e Aldair da farmácia. E fomos assistir o Cruzeiro Estudiante. Final da Libertadores. Esse dia não sai da minha cabeça. Esse dia eu não queria nem lembrar até agora, porque dá até vontade de chorar. O Cruzeiro saiu na frente, o estádio lotado. Né? E uma cagada também do Henrique, o gol. Estádio lotado. Achado o gol, viu? O Henrique dá um vacilo lá e nós tomamos o gol. E um tal de Verão, um careca, o cara tava andando dentro de campo, Depois o cara tomou conta do jogo. Rebentou. Aí foi aquele desastre. Mineirão, nunca vi tanta gente na minha vida igual eu tinha visto naquele Mineirão. Aí, praticamente uma torcida só, né? Inclusive, ficou até marcado isso, né? Nossa, Cruzeiro lotou o estádio, vai dar errado. Até ficou meio que uma zica, né? Custou sair essa zica mesmo. Eu nunca vi tanta gente na minha vida igual eu tinha visto naquele Mineirão lá, minha. E a gente só via gente saindo cabisbaixo. Todo mundo triste, nego chorando, pessoal chorando. Eu olhava para um lado e para o outro e falava assim, Cruz. Mas aquele jogo ali no Estudiante, eu acho que... Eu sempre falo que nós perdemos o título lá, com o Kleber que perdeu o gol na cara do goleiro, mano. Eu acho que nós trazemos 1-0, cara, a tranquilidade era outra. Del, mas você faz 1-0, Del, no Mineirão, sua casa lotada igual tava, você mandando no jogo. Aí o jogador vai dar um vacilo lá no meio de campo igual Henrique deu, você vai tomar um gol. Aquilo ali, então, todo mundo quando fez aquele gol, imaginava, só cantava, a torcida cantava mais. A torcida achava que ia golear, Del. Mas na verdade, assim, a gente não estava tão bem naquela partida. Mas quando você faz 1-0, cara, o campo lotado. Eu acho que com um lá a gente levava aquilo pros pênaltis ali. Quem era o goleiro? Era o Gomes naquela época? O goleiro eu acho que era Fábio mesmo. Era Fábio já? Uhum. Já estava mais no início. No início, né? Pegando demais, cara, época boa, cara. Era Fábio. O time do Cruzeiro era bom demais, mas o time do Cruzeiro tinha Ramírez, cara. Aquela blusinha amarela. Tinha Ramírez, que tinha... O Ramírez jogou mal na partida. Eu até acho que o treinador falhou em ter posteiro, porque ele estava vendido. Aquele Wagner que jogou no América, que o cara era um bom jogador, estava bem demais. Ele não gosta dele. Pô, tomou uma raiva daquele cara. Ele fez um gol domingo passado agora pelo... Não sei se é Brusque, Depois que o Cruzeiro tomou um gol, aquele cara sumiu no jogo, cara. Aquele cara falhando para danar. Aí apareceu um branquinho lá que eu não lembro
o nome do cara Souza, lá. mano. É um branquinho lá do Estudiante, o cara comeu uma bola mais verão, eu errava aquele Tem outro também que você gosta, o Marquinhos Gabriel. Nossa Senhora. Tem uma raiva daquele cara também, cara. Horrível. Jogador. E você, Del, conta pra gente aí, um dia bom e um dia ruim, né? Que eu sei que teve um muito ruim que você foi. Sim, eu trabalhava na Gontijo, né? A garagem da Gontijo fica 2 km de distância do Mineirão. Então eu ia a pé. Eu fui muito no Mineirão. Esses clubes do Brasil aqui de primeira divisão aí, de segunda, eu já vi quase todos jogar com o Cruzeiro ao vivo. Atlético fui uma vez só, América. E eu até nem jogo contra Democrata de Valadares. Mas o Cruzeiro aqui em Minas Gerais? Aqui no Teoflotão, você foi? Fui. Eu também fui lá, Eu fui sol também. que quase mata a gente, viu? Sol Nossa quente, sol Senhora. quente. Um campo que não tinha um refrigerante para Não você tinha uma água, beber. o mínimo. Não, o campo do América de Alflotone tem que ser melhorado. Nossa Senhora, Nossa com Senhora. condições aí. Mas um jogo que mais me marcou assim foi a primeira vez que eu fui no Mineirão, num Cruzeiro e Atlético. Vocês lembram um ano que a vitória era 2 pontos ainda? O Atlético tinha, não sei se era 7, se era 9 pontos na frente do Cruzeiro no Mineiro. E o Cruzeiro venceu o Atlético foi tropeçando e perdendo aqui. E o Cruzeiro acabou vencendo o campeonato ainda. Esse jogo nós vencemos o Atlético de 2-0. Gol do Gelson de cabeça e do Cleison batendo pênalti. O goleiro do Atlético era até o João Leite. Agora, a decepção foi na 2019, na queda. Que eu levei a minha filha, que tem a sua idade, o meu filho, e eu fui pro Mineirão. Muita chuva no Cruzeiro e CSA. Olha, o Thiago Neves é um camarada que é ídolo aí de muita gente, que ele foi decisivo, ele venceu o Mineiro, fez gol em cima do Atlético, Copa do Brasil. Agora, eu não perdoo o Thiago Neves ter chutado aquele pênalti Pra fora. Pra mim foi intencional. Também acho. Ninguém tira isso da minha cabeça. Moço, e briga daquele tanto no Mineirão e bomba perto da gente, assim, eu nunca via. Eu tive que ir embora faltando 10 minutos pro jogo. Foi uma bagunça. Acabar, uma bagunça, uma coisa terrível. A minha filha, Nossa Senhora, quando ela entrou dentro daquele Mineirão, assim, que o Mineirão é diferente. Quem que não conhece a atmosfera do Mineirão, para quem sobe aquela, passa ali naquela chegada ali, que você entra, que você avista o estádio, é uma coisa fenomenal. Nossa Senhora. Olha, a primeira vez vindo no Mineirão, eu empolguei tanto, igual o Del falou, que eu fui pra Máfia Azul. Eu fui também, pra nunca mais. Balançar a mão, cantar aqueles hinos. E eu fiquei louco com aquele trem mesmo. Trem de doido, Mineirão, muito demais. Bonito. Surreal, esse ano eu já né? tive no Independência, num Cruzeiro, quando foi no jogo que o Bidu fez um gol de falta, que nós vencemos. Até esqueci o nome do adversário, eu tive já no Independência esse ano no jogo do Cruzeiro aí. Mas é muito bom você ir no estádio. Agora, eu já fiquei no meio da Máfia Azul, igual você falou uma vez, para nunca mais, viu? Não, ali não vai ficar não. Agora, se você quiser você vai daqui lá também, naquela porta assim, volta assim, ó, sem você querer, o pessoal com você no ar. Tipo, carregando. Ali é pra quem aguenta mesmo, não, é pra né? quem é do ramo ali mesmo. É do ramo, já vive aquilo ali. Já vive aquilo ali. Falando em 2019, né, um ano assim que a gente nem gosta de lembrar, né, pelo que aconteceu, o ano do rebaixamento do Cruzeiro. Vocês enxergam culpados? Vocês conseguem enxergar que tinha alguma solução para o que estava acontecendo? Ou o destino do Cruzeiro era aquele mesmo? Mano Menezes. Para mim, tudo tem culpado. Culpado. O culpado começa pela presidência, né? Wagner O Pires. pessoal todo que sucateou o Cruzeiro, que deixou o Cruzeiro na situação que está. E jogadores. Ali todo mundo tem culpa. Mas para mim o cara mais culpado é Mano Menezes. Vou te explicar por quê. Você pega hoje o Abel Ferreira do Palmeiras, não é porque está acontecendo isso agora não. Sim. Você pega aí o Jorge Jesus do Flamengo, esses caras eles disputaram todos 3 campeonatos. O que eles fazem? Quando eles não colocam o time titular, eles mesclam o time, não colocam a sua reserva. Naquele ano de 2019, nós estávamos disputando 3 campeonatos. Sim. Igual o Flamengo está disputando, igual o Palmeiras está disputando. O que aconteceu? Na Libertadores da América, a gente era o time que tinha mais pontos na Libertadores Éramos. naquela época.
ali já estava classificado tranquilo. Se ele quisesse poupar jogador, pouparia na Libertadores da América e colocava o jogador para jogar no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. O que ele fez? Ele preferiu querer ser primeiro em números de pontos para ter vantagens. Sim. E abrir mão no Campeonato Brasileiro. É tanto que ele fez tanta besteira que o Palmeiras acabou consagrando o maior número de pontos do que o Cruzeiro. Você lembra Foi disso? sim, foi. É tanta besteira que ele fez. Mano Menezes, nós jogamos praticamente o primeiro turno, quando ele está disputando, quase todo, e um pedaço do segundo turno, com o time reserva. Se eu não tiver equivocado, Del vai fazer eu lembrar aqui, nós jogamos 17 partidas praticamente com um time totalmente reserva. E nessas 17 partidas, se você somar 3 vezes 17, dá 3 vezes 17 vai dar 50, Sim. 51 pontos, né? Isso. 51 pontos. Nesses 51 pontos, eu acho que nós conseguimos, parece que 6 ou 7 pontos. Foi. Aí, Menos do que 10. Acho que foi menos que 10 pontos. 7. Então o que acontece? Aí quando ele, que estourou tudo, que ele deu de sair, veio o Rogério Ceni. Isso. Veio o Rogério Ceni. Aí o pessoal fica culpando o Rogério Ceni, tal. O Rogério Ceni já pegou o time praticamente detonado. Tinha chance de não cair. Se não fossem também os medalhões, né? Tinha chance de não cair. O que acontece? Aí o Rogério Ceni começou a querer mudar o time, a cara do time. Os medalhões fez um complô contra ele. Aí o que acontece? Gerou aquela situação, o Thiago Neves ligando, falando que se não pagasse, ele não ia jogar. Aquele tá, não sei o famoso quê. fala Zezé, bom dia, cara. Meu dinheiro tá aí. E isso aí contribuiu demais. Aí quando o Rogério Ceni viu que não tinha mais jeito, tudo cai no treinador, manda o Rogério Ceni embora. Traz o coitado do Adilson Batista, que é um carregador de piano. Aquele que via pra tudo. Traz o Adilson Batista. Até hoje eu vejo torcedor falando que não gosta do Adilson Batista. O Adilson Batista não tem culpa nenhuma daquilo. Não tem nenhuma daquilo. Pelo contrário, o Adilson Batista conseguiu ainda ir até as últimas 2 partidas, a penúltima e a última ainda do campeonato, com chance. Com chance. Aí, naquela última partida que o Thiago Neves chuta o pênalti pra fora, que o Del tá falando, até ali, se a gente ganha o jogo e uma partida lá dá um resultado lá, seria beneficente para nós ainda não caía. Aí Rogério, esse cara vai e perde o pênalti. Então, para mim, ele teve uma série de erros. Mas eu culpo mais o Mano Menezes. Porque o Mano Menezes podia ter feito o seguinte: o Brasileirão. Outra coisa, gente, você que está me fazendo as perguntas, eu vou fazer vou dirigir para você a ideia, porque como fosse uma pergunta, tenta entender. Qual o campeonato mais importante que nós temos? É um Brasileirão. Campeonato Brasileiro. Se você tem um Campeonato Brasileiro mais importante, você tem que brigar, você tem que estar brigando ali entre dos 10 para cima para você não cair. E naquela época, os únicos times que nunca tinham caído eram Santos, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. E São Paulo, tá entendendo? Esses times que nunca tinham caído. Nunca. Agora você vai dedicar, ele dedicou uma Copa do Brasil, que ele não ganhou ela, dedicou uma Libertadores, que ele tinha chance de poupar já na Libertadores, para poder tentar recuperar num Campeonato Brasileiro, que nós tínhamos um time que era muito bom, mas é um time que era muito bom você jogando bola com a bola no pé. Depois, é tanto de vez você tentar correr atrás, com o Thiago Neves, não sei o que mais correr atrás, você não vai conseguir correr atrás. Então a minha decepção maior no Cruzeiro é com o Mano Menezes. E a reportagem do Jornal Nacional, do Fantástico, quer dizer, desde que saiu aquilo ali também, e que descobriram os podres, tudo ali, o time não conseguiu mais render dentro do campo. Parece que abalou o psicológico de todo mundo. E caímos com um timaço. Eu lembro que eu assisti num programa da Band, antes do brasileiro começar, o Cruzeiro era visto como um dos favoritos a ganhar o título. É igual esse time do Grêmio que caiu ano passado. Se a gente for olhar no papel, era um timaço. Era um 2019. O Grêmio não era um favorito para ganhar o campeonato, mas o Grêmio brigava ali entre terceiro e quarto colocado. E é um time que você está vendo aí que está remando contra a maré no brasileiro, e que nessa Série B que o Cruzeiro está sobrando aí, tá uma coisa que ficou assim, separado, fez igual água e óleo, não misturou não. Os grandes ficou em cima e os pequenos não sobressaiu mesmo. Então ficou ali Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, e dificilmente sai disso aí.
E quando existiu a probabilidade do Cruzeiro decretar falência, qual foi a sensação quando teve esse boato aí? Como eu estava falando, né? A gente tem uns grupos do Cruzeiro aí, eu comentava até direto com o Del, que eu não acreditava em falência não. Não é porque está acontecendo isso não. Porque eu analisava o seguinte, o Cruzeiro é um time de massa. Mais cedo ou mais tarde ia aparecer alguém, como aconteceu. Agora, uma coisa que eu era contra decretar falência, que inclusive esse Mediola aí, né, que é um deputado e aí toma conta do voleibol do Cruzeiro, por sinal muito bem, né? Ele falou que o certo seria decretar falência. Mas por que a gente, cruzeirense, não era a favor da falência? Porque você teria que começar tudo do zero. Como fosse um time de várzea. E isso seria muito sofrimento para a gente. Mas teve muito comentário da falência e a gente ficava muito preocupado com aquilo. Foram grandes jornais, né? Inclusive. Nossa, tinha noite que a gente não conseguia dormir. Eu imaginava o Cruzeiro acabar, tal, eu ficava decepcionado com aquilo e conversava com o Del no privado, tal. Aí quando eles comentaram de SAF, a possibilidade da SAF, o que eu analisei? Cruzeiro, qualquer milionário vai pegar o Cruzeiro. Eu acredito ainda, que nós temos um cruzeirense milionário, que é o Pedrinho BH. Eu acredito que se o Ronaldo não aparecesse, ninguém aparecesse, eu acho que o Pedrinho BH não deixava o Cruzeiro acabar. Também acho. Eu tenho esse pensamento comigo. Por mais que não é a área dele é os 450 supermercados dele, mas ele cogitou até de colocar o filho como presidente, não foi isso? Foi. Tem uma cogitação assim. Então eu achava que não decretava falência por causa disso aí. Mas que eu dormia, mas eu pensava assim, nossa, se o Cruzeiro acabar, como é que eu vou mexer? Aí eu não mexo no futebol mais. Você começar um mineiro numa Série D. Série D. Nossa. Para depois você chegar na Série A do Mineiro, para vir da Série D do Brasileiro. Se você conseguir subir tudo tranquilo, 9, 10 anos para você estar, sabe? E fica visto como um time de caloteiro, sabe? Nossa senhora, era muito ruim. E não conseguiria subir de etapa por etapa, não, porque você numa Série D, você não teria dinheiro. Não teria receita, nada. Receita para nada. Não teria patrocinadores. Agora eu falava que não fechava justamente por causa disso. Porque se você pegar aí hoje, né, Minas Gerais é isso aqui, às vezes os atleticanos vão ficar chateados, mas nós somos maiores torcida, a torcida maior. Não, isso aí você pode olhar que você vai ver direitinho. Mas isso é fato. Isso é fato. E se você pegar aí no Brasil, o Cruzeiro, eu estava olhando agora esses dias, o Cruzeiro está em quarto ou quinto. Tá. Sim, inclusive no interior é a maior torcida do interior. Não tem com como. Certeza. E região metropolitana de BH também. Fora do eixo, né? Não tem como discutir o Cruzeiro fechar. Isso aí pra mim era sem chance, tá entendendo? Também. Agora, eu não sei se eu já posso, se você fez a pergunta de falei, não sei se eu já posso passar para a situação de Ronaldo ter pegado o Cruzeiro. Eu tinha um pouco medo da SAF, porque nós somos o primeiro. O que acontece? O que é o meu medo da SAF? Quando você tem um time e você tem presidente, tem essa roubalheira, coisa ali e tal. Mas o que acontece? Hoje eu sou presidente, exemplo. Amanhã deu para ser presidente. Meu medo da SAF, o que era meu medo da SAF? O Cruzeiro não vingar e passar e vender para pessoas estranhas. Aí, como chega, o meu medo era o seguinte, chega um milionário lá de fora, esses caras têm dinheiro sobrando, comprasse o time e daí o cara vê que aquilo não era futuro, que não era o ramo dele e tal, deixasse aquilo acabando, aí meu medo de acabar era só isso aí. Inclusive eu questionei até o Ronaldo. O que eu questionei o Ronaldo? Eu questionei o Ronaldo e está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Eu pensei assim, Ronaldo chega aqui, é um time de massa, consegue subir, vai ganhar um dinheirão com o nosso time, depois vende nosso time para qualquer um, porque todo mundo fizer lucros, é dinheiro, tá entendendo? Eu pensei, já pensou se o Ronaldo vendesse para qualquer um? O Cruzeiro pode pensar em acabar a SAF, isso aí, mas a SAF acabou sendo o que eu não estava pensando, a salvação. Mas mesmo assim o Ronaldo está pensando em vender uma porcentagem desse Cruzeiro, que ele tem 90%, 10% ainda daqueles corruptos que está lá um bocado ainda, né? Mas não apita nada. Os conselheiros. Ronaldo pensa em vender de 35% a 39%, porque ele continua sócio majoritário.
Então eu tenho medo de quem venha. Mas com o lucro que já está tendo aí, estádio cheio, eu acredito que a SAF foi a solução. Sócio em alta, bateu 69 mil hoje. 69 mil. O Cruzeiro, quando ele atingir 70, ele é o clube brasileiro que mais arrecada com sócio torcedor. Porque, né, ativos, né? Isso, porque o bilhete médio do Cruzeiro é R$40. O Atlético fez um monte de torcedor, e não é criticando porque o rival não, mas o sócio deles é uma piada. Os sócios deles, eles têm 126 mil sócios, tinha que já caiu, tá, parece que em 110, que já está perdendo por causa da fase ruim. Então, a média do bilhete deles não está dando R$20. Então, é muito fácil você ser sócio assim. Se o Cruzeiro tivesse posto de 20, ele já tinha passado de 100 mil. Eu ainda reclamo do Cruzeiro, é o seguinte, porque o Cruzeiro está na Série B, não é um nível A, né? Que é a Série A. O Cruzeiro está colocando ingresso de R$200. Esse jogo contra o Vasco, né? E você vê como é que o povo está. É um dos mais simples, tem ingresso mais caro. E você vê como é que a torcida está indo. Então um time desse não tem condições de falir. Não falia nunca. Sem chance. Viu? Como, né, você já citou aí, Ronaldo, sócio majoritário do Cruzeiro. 2022, o ano que a gente está, o ano da reconstrução do Cruzeiro, né, que de fato está acontecendo. Cruzeiro retornando à elite do futebol, de volta à Série A. Como está sendo essa sensação, né, viver novamente, pensar, né, em viver novamente os dias de glória e também pensando que a gente tem um planejamento muito longo pela frente, né? O que vocês têm a dizer sobre isso também? O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu sou um apaixonado por futebol. Eu estava até conversando com o técnico mais na área lá em casa, eu não uso o termo fanático não. Porque o termo fanático, ele enquadra em dois tipos. Se você olhar o que é fanático para religião, você vai ver uma coisa. Se você olhar o que é fanático para futebol, é outra coisa totalmente diferente. No futebol, eu costumo dizer que o fanático é aquela pessoa que faz coisas que o torcedor não fazia. Isso. Se eu fosse fazer alguma coisa no futebol, eu faria uma coisa em prol para o Cruzeiro. Eu não ia para o estádio para brigar, para quebrar, então eu não me considero como fanático. Tem muito fanático que acha que isso é fanatismo. Como eu sou apaixonado por Cruzeiro e gosto demais de futebol, hoje eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus. Com certeza. Por ter colocado o Ronaldo lá, que foi um que eu critiquei há muito tempo. Estava criticando, né, Deus? Não, nos grupos eu disse a lenha do Ronaldo. Olha, esse cara aí... Nunca foi cruzeirense, eu falava que nunca foi cruzeirense. E falava a história do Traveco lá, esse cara aí que discutia, esse cara ele nunca foi cruzeirense, ele e não sei o que falava isso tudo. E quando eu tava no auge, ainda falando no Cruzeiro. Isso. Então eu disse o cacete dele. Agora eu tenho que ser justo. E quando eu mais criticava, rapaz, o Ronaldo foi e comprou o Cruzeiro. Aí eu mandei ele lá no privado e agora, gente. Agora eu tenho que ser justo com ele, porque ele tá nos trazendo a alegria de novo, está voltando, resgatando o Cruzeiro, fazendo o que o Cruzeiro é. Então eu só tenho a agradecê-lo e parabenizá-lo. Ele separou essa coisa da paixão para a razão. Para a razão. Tem isso também. Ele tirou o time de um orçamento de 95 milhões para 35. Sabe? Ele jogou aquele choque de realidade ali, alavancou os sócios. Quando o Ronaldo chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha 8 mil sócios, torcedor. Hoje bateu 69. Vai passar de 70 e na Série A vai para 100, que é a meta que eu tenho com essa caravana no interior. Que tá bombando aí onde passa, né? Diz que o pessoal de Itabira acha que eles fizeram melhor do que Montes Claros. E a cidade que for a vencedora aí, você pode crer que eles vão decretar feriado o dia que o Ronaldo descer lá. Porque se existe uma coisa que o Cruzeiro acertou, foi nessa do Ronaldo, porque eu comentei com o Reis e eu tenho a mesma opinião que ele tinha. Quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais, que muita gente falou que foi caro, é o seguinte, o Cruzeiro por R$1 ele era caro. Era caro. Naquela época. Sabe? Por exemplo, para assumir uma dívida de mais de 1 bilhão. É a mesma coisa do Atlético hoje, o Atlético também hoje por R$1 é caro para assumir uma dívida que ele tem. Então,
assumir um tamanho de uma dívida dessa, um tamanho de uma responsabilidade dessa ali, para nós ter o Ronaldo, é o cara que hoje onde ele chegar, quer falar com a rainha de tal lugar, se eu quero falar com o Papa, onde o cara for, sabe? É um cara que não tem, poucas pessoas no mundo que tem a mídia que o cara hoje tem. Então nisso o Cruzeiro acertou, porque além dos 400 milhões que vai ser paga de maneira parceladas, mas até o sócio, você vê o sócio bater 70 mil já, o Cruzeiro é igual, eu falei, é o time que mais arrecada hoje, e isso é graças porque a torcida abraçou a causa do cara, sabe? O Pedrinho BH tem mais dinheiro que o Ronaldo. O Pedrinho é um cara que o ano passado o faturamento dele foi 11 bilhões é um grande reais, gestor, 11 vezes a dívida que o Cruzeiro tem. Mas o Pedrinho age com o coração. O Pedrinho deu um camisa 10 pro Cruzeiro aí agora, e a equipe do Pesolano não quis. Quer porque, Série A. Tipo assim, pra Série A. E dá certo, inclusive. Bota o Everton Ribeiro hoje no Cruzeiro com um salário de 600 mil no meio desses jogadores, e você vê se eles rendem. Não rende. Então, nisso, eu acho que a escolha do Fenômeno para isso aí foi certinha. É o cara que trouxe a credibilidade, tirou essa fama de mal pagador, porque, gente, o Gilvan, a gente fala mal do Wagner Pires, mas o Gilvan comprou e não pagou, é uma coisa impressionante. Itaí foi Machado, quando a gente teve mais dinheiro, né? Itaí Machado, os contratos, esse cara contratou o Rodriguinho e falou que o Marquinhos Gabriel ia render mais que a Arrascaeta. Um cara louco. O contrato absurdo foi desse cara que tá no Atlético Mineiro. Dodô. Aquilo é um absurdo. O cara tinha um contrato de 400 mil, se ele jogasse 15 partidas, dobrava. Se ele jogava 25, dobrava. Se ele jogasse 40. Esse cara, ele entrou na justiça contra o Cruzeiro para poder jogar. Porque ele queria jogar. Se ele tivesse no Cruzeiro hoje, ele estava ganhando mais que o Neymar, do que o Cristiano. Não, com a proposta que Ronaldo, que todo mundo. Então, o Itaí achava que o Cruzeiro era a casa da moeda. Gente. Um cara completamente irresponsável. Eu frequento Ipatinga aí pela prefeitura, gente, Itaí Machado, se você chegar com o cheque dele em R$10 para tomar um café na padaria, ninguém recebe. Ninguém recebe. O cara é um falcatrão, gente. Sim, inclusive, quando chegou a notícia Itaí Machado para trabalhar na diretoria do Cruzeiro, eu falei no grupo, eu falei assim, gente, o cara já faliu o Ipatinga. Vocês acham que vai dar certo no Cruzeiro? Sim, eu não vou citar o nome. A caneta e dá o cara. Eu não vou citar o nome, da pessoa aqui em Malacacheta. Falou assim, ele é formado em economia. E você entende de economia? Mas você poderia falar que... Falou assim comigo. Aí eu falei assim, não, beleza, senta e espera o que eu tô falando. Eu não tô torcendo contra o Cruzeiro, né? Mas esse presidente do Cruzeiro que foi eleito aí, que não é lá essas coisas... Também o Sérgio, ele falou no dia lá, falou assim, vocês vão ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. Agora, esse presidente do Cruzeiro, Del citou o nome dele, esse Sérgio, eu não sei como é que esse cara continuou nesse time, porque esse camarada, o que aconteceu com ele? Ele vendo essa situação que tá aí, eu tinha que pegar meu boné e sair fora. Nossa, e ele, você pode reclamar do jeito que for, mas ele não é dos ruins, sabe por quê? Ele forçou a venda. Não Os outros não queriam a venda, ele forçou a venda. Não, se você for olhar para esse lado, ele foi o que mais buscou a SAF, ele tinha um contato com o deputado Portela, Léo Portela. Tinha também com o pessoal da XP Investimentos, que criou a lei com o Bolsonaro lá, que foi o Portela lá. Então, ele era muito interagido com isso. Então, ele tem uma participação grande nessa safra aí. E ele não era tão criativo, para buscar soluções, mas ele fazia o que estava ao alcance dele. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Se eu tiver de aplaudir quem eu falei que não presta, igual no caso de Ronaldo, eu aplaudo. E se eu tiver de falar, eu falo a verdade também. Eu, sinceramente, eu não acreditava que subia, porque é os 4 que eu coloquei antes de começar o campeonato. Mas eu não acreditava que esse time que o Cruzeiro tá aí subia, não. Por quê? Porque Ronaldo estava comprando jogador para pagar jogador de R$30 mil,
40 mil reais, e jogador de 40 mil reais é peladeiro. Tanto é que fez aquele O estrago com o Léo Vitor Roque, né? É peladeiro. Presta atenção no que eu estava falando com você. É tanto que eu e Del comentamos assim, quando começar a abrir a janela, Isso. tem que contratar de 6 a 7 jogadores, porque esse jogador não serve. Mas parece que, eu não sei se esse cara estava, mas eu achei que esse cara rezou foi muito, porque ele jogador ruim. É o tal do Luvanor. Luvanor, eles conseguiram reverter o trem assim. O Léo Paz, a contratação dele pro Cruzeiro ficou em 48 mil reais. R$1.000. Dentro do futebol, isso é dinheiro de pinga. E aí, de outro lado, fizeram o que fizeram com o Vitor Roque, né? O cara recebia muito pouco. Aí que vem a explicação que eu falo com você. Por que eu tô falando com você? O Vitor Roque, hoje está comendo a bola no Atlético Paranaense, vai ser vendido caro. Vai. Pagava Render, o Vitor Roque 10 mil por mês, não foi isso? 10 mil. Que era, Isso, era da base. O menino podia dar aquele menino 100 mil brincando. Que nós temos como exemplo, um dos melhores cabeças de área do Brasil hoje, chama-se João Gomes, do Flamengo. João Gomes. João Gomes, há poucos dias, ganhava, sabe quanto? Você não deve saber? Não. João Gomes ganhava 90 mil reais. Agora, há poucos dias. Renovou agora. Sabe o que o Flamengo fez com ele? Tá pagando ele 7 vezes o que ele ganhava. 7 vezes 90, 360 mil. Para João Gomes, né, pelo futebol que ele joga, ainda é pouco. Mas o Flamengo deu 7 vezes, valorizou o cara. O que custava o Ronaldo dar 10 vezes? 100 mil esse menino? Não, o Cruzeiro perdeu 2 jogadores de maneira incrível. O Vitor Roque e aquele Ederson, volante. Volante. Que é boa muito também. bom. O Ederson, ele pôs o Cruzeiro na justiça, que ele comprou um apartamento e estava sendo despejado, que não tinha dinheiro para pagar a prestação. Sim, porque o Cruzeiro não pagava ele. Maurício também, que está no Internacional, Isso. que veio Viu aquele o tal do A jogador. princípio eu até achei que Potker e Bruno José a gente tinha feito um negoção. Depois eu fui ver que mais novo, não é não, moço. Bruno José tá num time, eu não sei se é Guarani? no Guarani. No... Como a gente falou de Ronaldo aí, né? Se fosse para vocês montarem um time hoje, né? Mas como se eles tivessem como jogou, né? Antigamente o Ronaldo, vocês escolheriam Lewandowski, Ronaldo ou Cristiano Ronaldo para o time de vocês? Um desses 3 jogadores. Só pode um desses 3. Ó, moça, com o futebol e o que o Ronaldo... Olhando até o que ele jogou, né? O que o Ronaldo jogou... Eu sou fã demais do Cristiano Ronaldo. Eu também. Não tem quem tenta falar que eu não gosto do Cristiano Ronaldo. Sim. Mas o nosso Ronaldo é o seguinte. Acabei de falar com você aqui sobre o Fábio. Quantos números... números. Quantos números, não tem jeito. Ronaldo, além de ser bom jogador, Ronaldo é campeão do mundo. É campeão espanhol. E fazia é o campeão trabalho da bem Champions feito, e né? fazia o papel bem feito. O que faltou no Cristiano Ronaldo, que está discutindo aí hoje com o Ronaldo, seria uma Copa do Mundo. Uma Copa. Infelizmente ele é um herói, jogar no Portugal, Sim. conseguir tudo isso que ele conseguiu, entendendo? Mas o Ronaldo, hoje, seria o Ronaldo. Enquanto números não tem, Não tem argumentos. Não tem argumento. E você, Del? Eu também escolheria o Ronaldo. Ronaldo por tudo que o Reis tem argumento. falou aí. É o cara que ganha tudo. É tudo. Eu acho que o Cristiano é prejudicado pela seleção dele, que é muito fraca, né? O Ronaldo já pegou uma seleção boa, a seleção do Brasil aí, mas o Ronaldo jogando bola e quando estava aí no auge mesmo, era um cara que era diferente, até melhor do que esses aí. Que Até são o tempo que ele excelentes, né? atuou no Talvez se Corinthians. você tivesse me perguntado Romário e Ronaldo, você me gerava mais uma dúvida. Porque os E dois foram Ronaldo ou campeão Ronaldinho Gaúcho? o Ronaldo do mesmo jeito. Do né? mesmo É o jeito. Ronaldo. Do mesmo jeito, não O tem Ronaldinho Gaúcho foi Agora o Romário, bruxo, talvez né, eu de fato. acharia o Romário melhor do que o Ronaldo, porque o Romário é o seguinte, o que eu analiso? A seleção que o Ronaldo jogou, ganhou a Copa do Mundo, ela é disparada igual o Erildo fala, disparada igual o Erildo fala, melhor que a do Romário. É. A seleção do Romário só tinha Romário e Bebeto. Aí você fala, mas não joga só 2, não joga 11. Os outros eram Bebeto. E Bebeto não era nem só Brastemp todo. Só tinha os dois. Agora você pega a né? seleção que o Ronaldo jogou, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, e por aí vai, Cafu, entendeu? Então, é muito somou gente demais, boa, é muito proporcional.
Então eu gostaria mais do Romário, igual o Del falou, na área não tem igual o Romário e fez muito gol. Mas entre esses três aí, quantos números não tem? Não tem argumento, é só o Ronaldo mesmo. Muito bom. Eu iria de Cristiano Ronaldo, porque além de, Sou fã também, além de eu ser fã do Cristiano Ronaldo, é o que eu acompanho, né? Eu tenho recordações dos lances, então eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Gosto mais. E pra gente já ir começando a fechar aí nosso bate-papo, a gente falar aí sobre o acesso que o Cruzeiro já conquistou, né? Graças a Deus. E com o acesso vai vir o tão temido título da Série B. Vocês desejam esse título? Na realidade, como eu gozava atleticano a vida toda, por ele ser campeão do gelo e de Série B, é um título que eu nunca queria. Nunca quis. Por que eu nunca quis? Porque se Série B fosse bom, Flamengo queria cair que nunca caiu, Santos queria cair que nunca caiu e São Paulo queria cair que nunca caiu. Porque eles vindo para a Série B, é fácil demais você ser campeão. Série B. Série B para mim é como se fosse um vice. Vice não vale nada. Eu queria que o Cruzeiro subisse. Sim. Subisse. Já que está vindo o título, não deixa de ser um título, né? Mas se depender de eu sair na rua para carreata, para comemorar título de Série B, o que não conta comigo. Agora, se sair fazer uma carreira assim, vamos comemorar o acesso, eu tô dentro. Série B, eu fico ver a vida toda, minha vida toda foi gozando no Atlético. Vocês é campeão de Série B, vocês é campeão de gelo. Ou você acha o Mineiro mais importante do que o título da Série B? Ô Del, eu vou te dar uma resposta aqui que talvez você não queria ouvir. Eu queria estar na Série A e sendo campeão do Campeonato Mineiro. Eu não queria estar na Série B sendo campeão da Série B. Mas isso aí deixa eu te falar com o senhor, na Série B tem Grêmio, tem Sport, Del, tem mas Bahia. Esquece isso aí, Del. Pergunta, Del, o torcedor do Grêmio, você quer ser campeão de Série B, Del? Eu vou falar para você que quer ser campeão gaúcho e está na Série A, Del. Não, mas isso aí é fato, né? Essa está sendo a Super Série B. Isso. Por ter time. Mas... É muito fácil você responder tornou-se uma super Série B por causa da incompetência da administração do Cruzeiro, por causa da incompetência da administração do Grêmio. Ela só está sendo uma super Série B porque os times têm torcida. Tá entendendo? Então, ela é super... Vamos esquecer super Série B, super torcida. O Cruzeiro lota lá, o Vasco lota lá, o Grêmio lota lá. Vamos falar isso aí, gente. Vamos esquecer de Série B. Série B, ainda bem que nós estamos subindo. Série A2. Vamos esquecer de Série B. Série B, ser campeão de Série B. Oh, nossa Senhora. Realmente é uma tragédia. Não tem premiação, né? Não. O único prêmio é você entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Perde dinheiro, né? Só que tem uma coisa, igual o Cruzeiro está hoje, com essa pontuação, se ele não for campeão aí, se ele não terminar em primeiro, já passa a desvalorizar a campanha. Não é desvalorizar. O que vai acontecer? O atleticano vai virar e falar assim, vai falar assim, nós fomos lá e subimos campeão. Isso. Vocês foram lá, fizeram tantos pontos na frente e não conseguiram nem ser campeão. Só que esse tipo de gozação não vai importar. Eu quero estar entre os 4. Eu acho que o Cruzeiro ele falta 8 pontos para ganhar a Série B. 73 no máximo. Os outros não passam de 71 a 73. Eu vou te falar com você. Eu falei de números aqui. Quanto números não fato. O que é números? É claro que o Cruzeiro hoje, o programa hoje, né, está sendo antes do jogo do Vasco, o Cruzeiro hoje ele não subiu ainda. Porque não está matematicamente. Mas se você pegar hoje, faltou 8 rodadas, gente. 8 rodadas são 3 pontos. 3 vezes 8 dá 24. O Cruzeiro tem 20 pontos na frente do quinto. O Cruzeiro para subir ele precisa ser quarto. De 4 para cima ele sobe. O quinto tem 20 pontos a menos que nós. Nós teríamos que perder 8 partidas. E o quinto teria que ganhar 7 partidas, que dá 21 pontos, que é justamente um ponto a mais que nós. E os outros lá, segundo, terceiro, também tem que ganhar. O Cruzeiro hoje, gente, com essa pontuação que o Cruzeiro está, o Cruzeiro sobe. Esse Sampaio aí, como é que chama? Londrina, que é o quinto, Londrina não faz 60 pontos. Não, o Cruzeiro, eu concordo com o Reis, ele subiu, não foi nesse jogo agora não, o Cruzeiro subiu desde quando ele fez 62 contra o Operário. Gente, o Londrina não faz 60 pontos. Não faz 60 pontos, não. A média de hoje, pela pontuação que ele tem, a porcentagem que ele tem, dá 55 pontos. Sabe? Então, você acrescenta mais uns 5 ou 6 por cima. Então, o Cruzeiro já subiu, independente de ser matemático contra o Vasco, não.
né? Sim, a gente pode já confirmar, né, esse Agora, acesso tem aí. aquela coisa que eu falo, igual eu estava falando com minha esposa lá em casa, eu falei assim, mas é matemática, eu vou explicar para ela, matematicamente o Cruzeiro não supriu, porque tem condições dos times passar ele. Mas, se você for olhar dentro da matemática da pontuação, você vai ver que são 8 rodadas. Para superar o Corinthians e ser o time que mais fez pontos na Série B, o Cruzeiro precisava de 21 pontos. E o Corinthians fez 86 pontos. E vamos voltar lá, já que você está falando isso aí. É muito ponto. 85. É muito ponto. Precisa de 21 pontos. De 8 Não, rodadas, não consegue, ele tem que ganhar 7. Não O Cruzeiro, que tem um time melhor da Série B hoje, ele não ganha 7 partidas hoje? Não. Londrina vai ganhar 7? Não ganha. É matemática. E é um time fraco, o time do Londrina. É matemática, gente. É o time do Aldis Batista, né? É. Aldis Batista. Então é isso, gente. Esse foi o programa, né, Memórias do Futebol da Resolve Play. E para finalizar, queria que vocês deixassem aí uma mensagem, um recado, né, sobre essa alegria de estar vivendo o acesso do Cruzeiro depois de 3 anos na segunda divisão. A gente passou por tanta coisa, né? Agora é comemorar. E é isso, né, gente? Então vamos. A mensagem que eu deixo, mais ou menos, é a música, né, que fizeram pro Cruzeiro aí. Sim. É tempo de glória, né? E a gente comemorar esse acesso aí, né? E torcer para nunca mais vir nessa Série B, que é o que o Reis falou, né? Que é o título que ninguém quer ser vice, então ninguém quer ser bi. Então é isso aí, de que, né, a gente permanece firme na Série A aí e que comece também a ganhar títulos importantes, Copa do Brasil, Libertadores e esses títulos importantes aí, que é uma coisa que a gente está acostumado, né, de ganhar sempre. Eu já sigo a mesma linha de raciocínio de Del. A mensagem que eu dei, essa música aí, né, que foi muito emocionante. Muito. E a mensagem maior, para mim, é a torcida. Essa torcida nossa é fenomenal. Essa torcida tá de parabéns. Essa torcida é que subiu o Cruzeiro. Porque muitos falam assim, os times caiu no primeiro ano e voltaram no primeiro ano. Eu acho que mesmo o Cruzeiro, com aqueles times ruins que estava tendo, com o Filipão, com aquela covardia dele, nós tinha chance de subir. Eu falava assim, eu vim para não deixar o time cair. Aquilo me dava um trem ruim. E para completar, se naquela época não tivesse pandemia e nosso estádio lotado, igual está sendo hoje, com aquele time ruim o Cruzeiro subia. Eu não estou culpando a pandemia, mas a pandemia travou nós esses anos na Série B. Travou, sim, porque a torcida não pôde ir, né? Porque a torcida carrega o time. E esse time aí, eu não acreditava com essa pontuação. O que está carregando esse time é a torcida. Então E o trabalho muito bem feito do Pesolano, né? Mas a mensagem minha está para a torcida. Essa torcida nossa é fenomenal e está de parabéns. Então é isso. Eu queria agradecer vocês, né, por ter tirado esse tempinho para vir aqui, para a gente falar, bater esse bate-papo aí muito bom, né? Gostei demais de estar aqui com vocês. Sempre é bom que a gente aprende muito, né, também. Vocês são veteranos aí em amar o Cruzeiro. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a gente até o final e agradecer também pela oportunidade que foi me dada de estar aqui e entrevistar essas duas grandes personalidades. Agradeço também o pessoal que está aí atrás das câmeras, Joaquim, Teco, Nayara. E é isso aí. Muito obrigada. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado. Surpreenderam os seguranças, que não conseguiram impedi-los de chegar ao campo. Eles levaram foguetes, foram em direção aos jogadores, gritando para eles não saírem. Preocupado, o técnico Abel Braga foi conversar com os torcedores. O clima estava tenso. Vamos ver se a gente consegue ouvir. A gente tá com a imagem dele, inclusive, Guto, né? Sai
chorando copiosamente o Orejuela porque entende que é uma situação praticamente irreversível. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade, o que é proibido. O Cruzeiro vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. O inédito rebaixamento é consequência de um ano desastroso para o time mineiro, fora e dentro dos gramados. Muita coisa acontecendo, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo, então... Matheus Barbosa. É o Matheus Barbosa! Calaça pegou! E a Juazeirense está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil! Cruzeiro, bastidores agitadíssimos, salários atrasados e os jogadores anunciaram uma greve em carta aberta aos torcedores ontem. Maria Cláudia Bonucci está na porta da Toca da Raposa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao que tudo indica, eles não vão se reapresentar hoje aqui na Toca da Raposa, né? Ontem eles estavam de folga, deveriam vir hoje para o treino às 4 horas da tarde, mas já disseram que não vão aparecer. O motivo, todo mundo sabe, né? São os salários atrasados, tanto de funcionários quanto de jogadores. As duas últimas folhas salariais não foram pagas, além de valores relativos aí a 13º, férias, FGTS e outros débitos. Comprador, Ronaldo Fenômeno. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, o entusiasmo está gigantesco e eu estou preparado para esse desafio, então é poder retribuir ao Cruzeiro tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Nós encontramos o clube com apenas 10 mil sócios torcedores. Eu acho um número realmente muito pequeno para a grandeza do Cruzeiro. Hoje estamos a 15 mil sócios, que ainda acho realmente muito baixo para a grandeza do clube. Mas logicamente o nosso torcedor espera uma reação nossa. E a reação chegou, a reação começou. E a notícia, Casé, mexeu com o torcedor do Cruzeiro, né? Parece que a camisa do Ronaldo tá virando de artigo raro aí nas lojas, é isso? Boa tarde. Oi, boa noite, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, quem estiver procurando a camisa de número 9 do fornecedor oficial do Cruzeiro, por enquanto não vai achar não. As camisas se esgotaram hoje de manhã e aqui na loja oficial, repare o movimento triplicou. Nosso acordo da SAF nunca teve contemplada as dívidas tributárias do Cruzeiro, que são mais ou menos 200 milhões de reais. E isso é uma dívida tributária da associação, tá? Não viria para a SAF. E o não pagamento dessa dívida
coloca em risco o nosso patrimônio, né? Esse pagamento, com esse parcelamento dessa dívida, né, a gente acaba perdendo a toca 1 e 2. Então, essa nossa proposta para assumir essa dívida tributária com essa pequena garantia que são as 2 tocas para a SAF, de modo que a gente garante que não teríamos esse risco de penhora e de perder as 2 tocas, que é o nosso local de trabalho. Então, novamente repetindo, permaneçam em seus lugares, sentados, os conselheiros que votam sim. E os conselheiros que forem contrários, se levantem, por favor. Por aclamação. Hoje não temos motivo para comemorar e não temos tempo a perder. Arregaçaremos nossas mangas e trabalharemos incansavelmente para voltar à elite do futebol brasileiro e sul-americano. Portanto, de agora em diante, eu peço a todos, imprensa, torcedor, conselheiros, amigos, amigas, só existe um Cruzeiro. Não existe SAF, associação, só existe um Cruzeiro. E vamos para cima dos nossos objetivos. Vamos voltar à elite do futebol brasileiro e seremos gigantes novamente. Vocês têm o meu compromisso. Muito obrigado a todos, boa noite e até breve. O clube precisa voltar no 3º ano. O Cruzeiro não pode acostumar o Brasil de que houve um grande clube na cidade. Existe um grande clube na cidade. Existe um grande clube no Brasil. Existe um grande clube na América do Sul e no mundo.